Hora do Eu Quero Saber, a gente recebe a advogada Juliana Coelho. Bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia, Denise. Bom dia a todos os telespectadores. A pergunta do dia. As empresas podem usar imagens, fotos, vídeos dos funcionários nas redes sociais? Isso é permitido? Denise, essa é uma questão que tem se tornado cada vez mais comum e que antes não era tão comum no judiciário trabalhista. Mas como as redes sociais passaram a ser instrumentos de trabalho, então os empregados começaram a participar dessa formação do marketing das empresas. Mas o empregado ele precisa dar uma autorização à empresa para participar dessas redes sociais. A empresa não pode simplesmente obrigar o empregado a participar, ainda que ele não queira. Caso ele queira, é interessante ter um documento entre as partes mostrando, olha, eu permito minha imagem? Isso aí é de extrema importância, porque a imagem, a voz, elas são direitos da personalidade do trabalhador. E estão lá previstos no artigo 5º da Constituição, que é um dos mais importantes e mais relevantes. Então, são direitos muito importantes para o trabalhador. Então, precisa dessa formalização, precisa desse documento e não pode ser feito de qualquer jeito, sob pena da empresa ter que responder processos judiciais. E existiu um caso aqui no Brasil, não foi? Foi daí que surgiu essa discussão na área judicial? Exatamente, um caso bem recente, uma decisão que saiu na semana passada, em Minas Gerais. Uma empresa tinha uma empregada grávida e colocou ela para fazer aquelas famosas dancinhas, Sim. Questões mais descontraídas, vamos dizer assim. E a empregada, que estava grávida, se sentiu constrangida de ser obrigada a fazer aquela divulgação para a empresa e, portanto, ingressou judicialmente e a empresa foi condenada a pagar danos morais para essa empregada. Então, a melhor forma de se resguardar é conversar entre as partes. Conversar e deixar por escrito essa sessão de imagem. Lembrando que mesmo que tenha sessão de imagem, se o conteúdo causa constrangimento, ainda assim a empresa está apta, vamos dizer assim, a ter um processo judicial quanto a isso. Então tem que ter muito cuidado com os conteúdos produzidos também. Tem que ter um limite e tem que manter o profissionalismo. Pois é, às vezes a gente acha que o mundo virtual é separado do mundo real, né? O lado do funcionário, por exemplo, que filma algo na empresa e divulga nas redes sociais, também tem que ter esse cuidado, né? O lado do funcionário, né? Exatamente. Nem todo mundo pode fazer tudo o que quer. Verdade. Então, só porque está com o celular. Então, é importante que o funcionário também entenda e que a empresa se posicione no sentido de ter limites quanto à utilização de celular, de redes sociais, dentro da própria empresa. Porque uma empresa, por exemplo, que trata com dados sigilosos, um hospital, algo nesse sentido, não quer também que os dados de seus pacientes, de seus clientes, estejam nas redes sociais. Então, para isso também é preciso que o empregado tenha uma política muito clara na empresa, dizendo, ó, isso aqui pode, isso é permitido, isso não é permitido, um código de ética, um regulamento interno que verse sobre essas questões das redes sociais. Essas dancinhas, esses desafios que a gente estava dizendo, realmente, de certa maneira, ajudam na qualidade das vendas, né? Bombam vídeos na internet das empresas, mas é importante que o empregador entenda se o empregado está disponível, né? Está à vontade para fazer isso, né? Exatamente. Não obrigá-lo, né? E às vezes a pessoa não está se sentindo bem naquele dia ou está passando por uma situação que ela não está afim de participar dessa questão de marketing da empresa, com a imagem e a voz. Se ele foi contratado para isso, você contratou aquela pessoa para cuidar do marketing e ela sabia que ia aparecer todo dia. Nesse caso aí não pode se negar, porque faz parte do contrato de trabalho. Mas é um vendedor, é um caixa, é alguém que está ali no operacional da empresa, esse sim não pode ser obrigado a participar se não quiser, porque a imagem é a voz dele. Denise, tem um outro ponto sobre redes sociais que é muito importante, que é a manifestação tanto da empresa quanto do funcionário nas redes sociais, que às vezes também passa do ponto ou do limite. Sim. Também é importante se policiar para, por exemplo, o funcionário não falar em nome da empresa. Sim. Coisas nesse sentido também são bem relevantes quando a gente fala de utilização das redes sociais e empregados e empregadores. Tem que ter muito cuidado, né? Muito delicado, né? Porque hoje em dia, com prints, com áudios, tudo ali está comprovado, tem provas, né? Até para levar até a justiça, né? A rede social ela não é terra sem lei. Pois é. Então é preciso lembrar que o ordenamento jurídico trabalhista também se aplica para essas situações virtuais. Tem que ter muito cuidado mesmo. Juliana Coelho, advogada trabalhista, vai continuar com a gente aqui no Bom Dia Paraíba, tirando várias dúvidas, né? No geral, pode ser trabalho doméstico também, Juliana está disponível. O telefone é o 981819700, 981819700. Daqui a pouco Juliana volta, né, para tirar essas dúvidas. Até já, já. Até já. Daqui a pouco ela volta.
advogada Juliana Coelho está de volta, né, Juliana? Vamos nessa. Bora lá, muitas perguntas chegando pelo 981819700. Eu sou MEI, microempreendedor individual. Eu posso assinar minha carteira em outra empresa e ser MEI ao mesmo tempo? Denise, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque o fato de ser MEI não impede o fato de você ser CLT. Então, sim, você pode ter seu MEI e fazer suas atividades sem qualquer problema e, paralelo, ter sua carteira assinada pela CLT. A única coisa que vai mudar é que, a depender do seu faturamento no MEI, se você for demitido do seu emprego CLT, você não vai estar apto a gozar do seguro-desemprego. Fora isso, tudo igual, pode sim ter essas duas modalidades. Mais uma pergunta. Gostaria de saber, estive doente, peguei um atestado de 7 dias, voltei a trabalhar e após 5 dias eu piorei, tive que voltar para o médico. Ele me deu 15 dias de atestado. Agora a empresa está querendo que eu pague 9 dias trabalhados por não aceitarem esse primeiro atestado. Isso é correto? Nesse caso, não, Denise. A menos que houvesse algum tipo de suspeita quanto a esse primeiro atestado. Mas aí precisaria realmente haver alguma comprovação, alguma situação que descaracterize esse primeiro atestado. Se esse primeiro atestado é válido e você teve um outro atestado, você deve ser encaminhada ao INSS, deveria ter sido, né, à época, porque os afastamentos somavam um tempo superior a 15 dias. E não você ser obrigada a trabalhar, né, mais 9 dias, vamos dizer assim, porque as faltas são justificadas. Válido é a assinatura do médico, o CRM dele, exatamente, tudo certinho, né? Exatamente. Se o atestado cumpre todos os requisitos, não há por que a empresa não aceitar. Trabalhei 4 meses para uma empresa sem carteira assinada. Tem algum direito? 4 meses? Nesse caso, é muito importante lembrar que algumas empresas, e isso acontece muito lá no escritório, o pessoal acredita que contrato de experiência, por exemplo, que pode ser de até 90 dias, não precisa anotar na carteira. E isso é falso. O contrato de experiência precisa ser anotado na carteira. No seu caso, você já até passou desse prazo. Já estamos há 4 meses trabalhando. Então, nesse caso, precisa ter a carteira assinada e precisa ter todos os direitos decorrentes desse contrato CLT. Trabalhei como diarista há quase 16 anos. Meus patrões vão embora para o Rio de Janeiro. Gostaria de saber como saber de quanto é o valor que eu tenho direito a receber, como devo fazer. Diarista, né? A gente não sabe quantos dias na semana, né? Lembrando que se é diarista, ela deve trabalhar até 2 dias na semana. Provavelmente. Assim, idealmente, pelos termos da lei, deveria ser assim. Se for esse o caso, se você só trabalhar até 2 dias nessa residência, independente de ter sido 1 ano, 2 anos, 3 anos, 16 anos, como é o seu caso, sempre você vai receber apenas o valor da diária. Agora, se você era chamado de diarista, mas era uma pessoa que trabalhava em serviços domésticos, além desses 2 dias, 3 dias, 4 dias na semana, aí você é uma empregada doméstica e deveria ter sua carteira assinada e receber seus direitos. E, portanto, se a família não vai mais precisar dos seus serviços, você seria demitida e teria direito às verbas rescisórias. De 16 anos. De 16 anos, digamos que ela tivesse um contrato certinho de 16 anos, carteira assinada, ela receberia em cima disso. Exatamente. Como qualquer aviso outro funcionário, prévio, né? O saldo de salário se ela tiver algum tempo trabalhado, 13º, férias, tudo que um empregado comum e regular teria direito. Lembrando que mais 2 dias na semana é vínculo empregatício. Exatamente. Independente de ter assinado a carteira ou não. Ou seja, essa formalidade, ela precisa acontecer, mas trabalhou acima de 2 dias, já é empregado doméstico. Quem trabalha numa casa de segunda a sábado faz 2 meses, é mandado embora, tem direito... Mais um caso, ó. E também a gente não tem certeza se está com carteira assinada ou não. Exatamente. Nesse caso, suponho que não, né? Já que ela está perguntando se tem direito a receber alguma coisa. Mas não dá para saber. Verdade. Muito comum essas relações domésticas serem informais. Contratos de boca, né? Como exatamente. É como se fosse da família. Vai lá. Exatamente. Então, nesse caso, é muito importante reforçar. Você que está trabalhando na casa de alguém mais de 2 dias por semana, você precisa ter sua carteira assinada e seus direitos assegurados. Mais uma pergunta, trabalho em restaurante, vou entrar de férias próximo dia 2, mas vou trabalhar dia 1º, que é feriado, sendo que é minha folga. Nesse caso, infelizmente ele vai ter que trabalhar, mas ele deve ser indenizado por isso, né? Quem trabalha em feriado recebe em dobro ou tem direito a gozar um dia de folga. Nesse caso, como já são as férias dele, ele provavelmente vai ser indenizado por esse dia. Trabalha, mas ganha por isso. Isso que eu perguntei, ele vai ser pago pelo feriado e pela folga? Não, na realidade ele vai entrar de férias. Pelo que eu entendi, e ele vai trabalhar no feriado. Seria folga na segunda dele. Isso, mas ele vai trabalhar. Isso. No feriado. Aí ele vai receber ele vai receber em dobro, exatamente. Você não vai ter folga, mas vai ter o pagamento. Tem Isso. que ter, nossa. E aí a gente
encerra essa participação desejando um ótimo Dia do Trabalhador, né? Isso. Semana que vem, né? Semana que vem, segunda-feira, né? Verdade, a gente sempre falando aqui de direito trabalhista, a Juliana sempre participando aqui com a gente. Agradeço, um ótimo dia para você e até a próxima. Obrigada, Ju. Denise, e até a próxima.